polinização é a principal função das abelhas para a sustentabilidade de ecossistemas florestais na Amazônia. Entre as populações humanas da região, o mel produzido por esses insetos sempre foi utilizado como elemento medicinal, fonte de energia, de alimentação e para uso cosmético. Mas a maior parte do hábito deles era de extrativismo dos ninhos da natureza em busca do mel. Então, a questão de 10 anos, 8 anos atrás, o mel tido como medicinal era buscado diretamente da mata por extrativismo das colmeias de abelha disponíveis na mata. Para a retirada do mel, os ninhos naturais ou colônias de meliponíneos eram praticamente destruídos, com consequências muitas vezes desastrosas ao ecossistema. A gente tem informações, inclusive, tristes, né? Porque eles iam lá, derrubavam a árvore, tiravam o mel, aí pegavam os filhotes para usar para isca, para pescar. A cera eles usavam para colocar no cartucho, né? Para caçar. E o restante ficava aí para a formiga comer. Então aquela colmeia era simplesmente exterminada. As abelhas são uma das principais responsáveis pela reprodução de árvores. Por meio do processo de polinização, ajudam na produção de frutos que servem de alimento para o homem e para várias espécies de animais, além de gerar sementes para a dispersão na floresta. Hoje a comunidade sabe que a importância da abelha não é somente o mel ou o pólen ou a propriamente abelha. Hoje eles sabem que o principal foco disso daí é a polinização das árvores, que vai trazer benefícios para toda a comunidade. Para promover a exploração racional da cultura de abelhas melíponas, desde 2003, o Provárzea Ibama, através do componente Iniciativas Promissoras, apoia o projeto Abelhas e Polinização de Plantas da Várzea, executado pela Fundação Djalma Batista, FDB, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. O principal objetivo do projeto, com duração de 2 anos, foi a capacitação de criadores para o manejo racional na criação de abelhas sem ferrão. E com esse projeto eu me interessei, no caso de fazer esse curso que ele dá capacitação técnica, no caso, para a pessoa aprender, no caso, a multiplicar as colmeias. Vem um processo todo do começo ao fim, ensinando nós a fazer as multiplicações. Quer dizer que você começa com uma caixa e pode chegar a 100 colmeias, no caso. O primeiro passo dos técnicos e pesquisadores do INPA foi selecionar as áreas prioritárias. 4 comunidades do estado do Amazonas foram escolhidas. Marajaí, uma comunidade indígena de etnia maioruna no município de Alvarães, no Médio Amazonas. Panelão, no Careiro Castanho. Murutinga, de etnia Mura, no município de Altazes. E uma comunidade Saterê Maué, em Maués. Os moradores das comunidades já conheciam alguns processos de retirada do mel, mas tinham a necessidade de obter técnicas mais adequadas. As informações passaram, então, a ser disseminadas pelos executores do projeto em visitas periódicas aos locais. Primeiramente, nós reunimos as comunidades, as lideranças todinha da comunidade, as pessoas que interessavam a criação de abelha e fazíamos uma aula teórica explicando o trabalho da abelha no nosso meio ambiente, para que a abelha servia, porque eles acham que a abelha não tinha serventia nenhuma, era fazer o mel e pronto. E a gente vai explicar que ela é muito importante para a polinização das florestas nativas. Sem as abelhas não existem frutos na natureza e sem frutos não existe alimento para o homem, para os peixes e para as caças também. Assim, uma nova ideia foi levada às comunidades. O mel poderia ser produzido perto de casa, com a possibilidade de que também poderia servir de alimento e não apenas como recurso medicinal. A meta mais importante, porém, era levar aos comunitários a importância que as abelhas têm como polinizadoras de plantas dos ecossistemas da floresta.
Eu creio que a polinização é muito importante, né? Principalmente na área em que vivemos, que a terra não é lá, essas coisas boas, mas certamente vai nos influenciar muito a polinização das abelhas. Pousando de flor em flor, elas coletam pólens, que são os gametas masculinos das plantas, e os levam para cruzar com outras, promovendo a reprodução. As abelhas são consideradas os principais polinizadores das plantas nativas da floresta amazônica. E uma das boas descobertas que ela normalmente se visa muito mais áreas de terra firme do que áreas de várzea. E uma das boas descobertas é que as plantas da área de várzea também são beneficiadas pelas abelhas na sua polinização. Então, essa ação das abelhas de ajudarem as aves a se reproduzirem, elas atuam dentro de um ciclo de manutenção da biodiversidade ou desse ecossistema de um modo geral extremamente importante. Por exemplo, nós conhecemos algumas espécies de peixes e algumas espécies de macacos, de pássaros de um modo geral, que dependem de alguns frutos específicos de algumas árvores de várzea. Uma das importantes ações nas áreas do projeto foi a observação e o inventário, junto com os comunitários, das plantas mais visitadas pelas abelhas para coletar o néctar. A partir disso, as pessoas das comunidades, auxiliadas por análises laboratoriais feitas por técnicos, passaram a replantar estas árvores, aumentando a quantidade de pasto para as abelhas. Com a efetivação do projeto, os ninhos naturais nas matas também foram beneficiados. Nós fizemos, logo no início do projeto, nos primeiros 6 meses, um levantamento, junto com os comunitários, de marcação dos ninhos naturais que já existiam próximo da comunidade, na área da comunidade. E a gente colocou o desafio de que eles ajudassem a manter esses ninhos nos seus próprios lugares de origem, ao invés de ir lá, extrair esse ninho e colocar numa caixinha. Porque eles já tinham alguns ninhos em caixinhas perto de casa. A gente ensinou como multiplicar esses ninhos, essas colmeias, e aumentar o número delas sem ter que extrair ninho novo da mata. Então foi um resultado positivo de que a gente obteve um índice de mais de 90% de parada desse extrativismo dos ninhos da mata. A meliponicultura, criação racional de abelhas sem ferrão por meio de um manejo adequado, é atividade relativamente recente na Amazônia. Por isso, é importante o acompanhamento de especialistas para entender as consequências dessa ação. Além da importância ecológica, o projeto também proporcionou benefícios sociais e até econômicos para as comunidades envolvidas. Na parte ambiental, o principal alvo seria o quê? A polinização das frutas, né, das árvores frutíferas, bem como a área nativa, né, a parte nativa das árvores. Na parte social, a soma de valores, né, da união de pessoas em um projeto de fundamental importância para o produtor rural. Já tenho assim, uma visão já de comércio, no caso, para essa espécie aqui. As pessoas passaram a trocar experiências umas com as outras, favorecendo a boa convivência. Como a gente quer continuar, a gente não está pensando em parar, né, de produzir as abelhas, então nossa tendência é evoluir mais, porque daqui a mais uns tempos a gente vai ter produção dentro da comunidade, entendeu? E então para a gente é um privilégio grande a gente ter recebido umas instruções de técnico e hoje a gente pode dar continuidade nessa luta. Além do mel, as abelhas sem ferrão também produzem o pólen, ou saburá, como é mais conhecido pelos ribeirinhos, e que também serve de alimento. Um outro produto é a cera, uma secreção líquida expelida pelas abelhas que, em contato com o ar, se solidifica.
É com esse material que elas constroem seus ninhos. O própolis é formado de resinas retiradas das árvores, mastigadas e misturadas com saliva das abelhas. Serve como vedação e estrutura externa, para proteger do vento e da umidade, além de ter propriedades antibactericidas e antifungicidas. Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas no mundo. Os dois principais grupos são das melíponas e das trigonas. As abelhas sem ferrão constroem ninhos em locais protegidos, como oco de árvores, e ornamentam a entrada. As europeias ou africanizadas não ornamentam seus ninhos, construídos em locais mais abertos. O processo de coleta do mel em culturas racionais é simples, pois não necessita de roupas e equipamentos especiais, mas exige cuidados. E é uma coisa que você quase não tem assim trabalho, é só você ter cuidado, cuidar direitinho, limpeza também, que é fundamental, a limpeza das colmeias. O conhecimento que a gente aprendeu, né, na coleta do mel, onde hoje a gente aprendeu a tirar um mel de qualidade hoje, né, como antes a gente não tirava, que para trazer da natureza a gente tinha que agarrar com a mão, sendo contaminado por bactérias. Aí hoje a gente tem um equipamento, né, de coleta de mel para ter um mel mais qualificado. Durante os primeiros contatos com comunitários, foram distribuídos kits de meliponicultura contendo o modelo de caixa de madeira, formão, facas e fitas adesivas. Posteriormente, quando já havia sido ensinado a forma correta de coleta do mel, foram entregues outros materiais, como seringas descartáveis e embalagens higienizadas para retirar e armazenar os produtos das abelhas. A gente recebeu bastante visita dos técnicos do INPA, que vieram pelo Provárzea, do pessoal do Provárzea, para estar incentivando. Nós recebemos também alguns materiais, recebemos caixa, recebemos cera, recebemos cobertura para as caixas e recebemos também o apoio técnico, né, que isso aí é o mais importante. Nas comunidades participantes do projeto, foram construídos meliponários em forma de condomínios coletivos, reunindo diferentes caixas padronizadas. Outros optaram em trabalhar com condomínios particulares. Para garantir melhores resultados, o ideal é que não aconteça competição demasiada pela vegetação de pasto, tendo em vista que as abelhas voam uma média de 1 quilômetro distante de suas colmeias. Assim, é recomendado que um condomínio não passe de 50 colmeias. Para simular ambientes semelhantes aos ninhos originais, foram desenvolvidas pelos pesquisadores caixas de madeira onde as abelhas são criadas de forma racional. Elas mantêm a mesma ordem das colônias em partes independentes, ajustadas umas sobre as outras. O modelo foi testado no INPA e em campo pelos pesquisadores até ser adotado como padrão pelo fácil manuseio. Para a gente receber um projeto desse, para como saber trabalhar, ficou mais fácil para a gente, porque a gente colocando na caixa a gente está sem perigo de a gente entrar numa mata, como para a gente ir em busca de uma abelha na mata, a gente pega uma picada de uma cobra, outros insetos, e aqui dentro de casa fica muito mais fácil. As caixas para a criação racional de abelhas possuem 4 compartimentos, simulando os ninhos originais. Na base está a lixeira, com 1 centímetro de altura, para as abelhas depositarem lixo, fezes e restos de alvéolos de cria. Logo acima está o ninho, com 7 centímetros de altura, onde as abelhas construirão os discos de cria, que são os ovos e larvas. Neste compartimento, elas também podem colocar potes de alimento. O terceiro compartimento é o sobreninho, onde as abelhas também constroem discos de cria, quando necessitam de mais espaço. A melgueira é o 4º compartimento, que tem a função de armazenar o mel e o pólen. Com altura de 5 centímetros, contém 3 pequenas tábuas separadas entre si para deixar frestas para ligação com o sobreninho. A caixa também possui uma tampa com 2 peças de madeira para facilitar a abertura. Treinamentos nas comunidades utilizando os diferentes meios de comunicação, acompanhamentos das ações
e visitas periódicas aos criadores propiciaram a difusão das técnicas e do conhecimento. Também foi distribuída aos comunitários uma cartilha com informações para a consulta do passo a passo do processo de criação. Eu aprendi a passar a abelha para a caixa, como chegar na árvore para retirar ela para a caixa, fazer uma divisão, ver a época que ela está boa para dividir. Se não for para uma divisão, saber botar a parte para a coleta do mel. Saber como defender as abelhas dos inimigos. O que eu já aprendi já dá para um bom início, né? E, claro, a gente com certeza ajuda de um outro do grupo, né? Que a gente vai estar sempre unidos, né? Que o lema do curso era esse, a gente estar sempre unidos e trabalhar nesse ramo das abelhas, né? A formação de multiplicadores do conhecimento adquirido também foi um ganho significativo. A ideia inicial era trabalhar com 2 famílias de cada comunidade. No fim de 2 anos, 78 famílias já estavam capacitadas, sendo que as informações foram difundidas para um total de 35 comunidades, beneficiando 303 famílias em 14 municípios do Amazonas e 2 do Pará. Eu não conhecia negócio de como é que se mexia com abelha, né? Agora eu já sei um pouco como é que se faz a divisão um pouco, já sei um pouco, principalmente, dar comida para a abelha, eu não sabia, agora eu já sei, entendeu? Então a gente vai aprendendo aí conforme você vai convivendo com elas. No processo de intercâmbio entre pesquisadores e comunidades, foram sempre observados os conhecimentos tradicionais dos comunitários e o conhecimento científico dos técnicos do projeto. O aprendizado foi mútuo. Assim, sempre a gente quando chega numa comunidade dessa, a gente nunca vai ensinar. A gente às vezes aprende mais do que ensina, porque a gente vai com um conhecimento e eles têm um conhecimento de muito tempo também a respeito das abelhas, eles têm um conhecimento assim prático do dia a dia. A gente aprende muito, eles aprendem com a gente, nós aprendemos com eles também. As investigações científicas feitas pelos pesquisadores resultou na publicação de 8 artigos científicos, uma cartilha didática, 25 resumos de congressos, 15 palestras, sendo 2 internacionais e 18 orientações, 4 de doutorado, 3 de mestrado, 5 de iniciação científica, 4 monografias de graduação e 2 de escola técnica. Os ganhos contabilizados com o projeto são muitos. Primeiro porque nós temos a exclusividade das abelhas, né? A maioria das abelhas que ocorrem, que estão presentes no estado do Amazonas ou na Amazônia de modo geral, elas não são comuns em outras áreas do Brasil e muito menos em outros países do mundo, né? Nas zonas tropicais onde acontecem as abelhas sem ferrão. Então isso já é um potencial a se explorar. E o fato dos comunitários, né, na calha dos rios, especialmente do Amazonas, começarem a introduzir o manejo correto, o manejo adequado, de maneira a explorar sustentavelmente as abelhas, isso realmente pode trazer um retorno econômico bastante interessante. Houve o entendimento dos comunitários da importância de passar de extrativistas para criadores e o repasse das informações a outras pessoas e comunidades. É que nós nos conhecemos, né? Nos contactamos, trocamos ideias, né? Muitas vezes